Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o Segundo Reinado, tá? Segundo Reinado que aconteceu de 1840 a 1889. Vamos ver algumas partes principais, tá? Esse texto, ele está no livro de vocês, então depois é só acompanhar lá o livro, tá? Pegar e dar uma olhada. Eu fiz para vocês um resumo aqui do que é mais importante que aconteceu nesse Segundo Reinado. Primeiro, o golpe da maioridade, tá? Depois de muitas tentativas, os progressistas não conseguiram retomar o poder. Então, resolveram se aliar ao herdeiro do trono e fizeram uma campanha para a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. Em julho de 1840, foi dado o golpe da maioridade, coroando Pedro de Alcântara de apenas 14 anos, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. Então, o que foi isso aqui? O até então governante não estavam conseguindo mais retomar o poder. Ele queria que voltasse, né, Portugal, que ficasse lá como o domínio de tudo, e eles não estavam conseguindo. Eles eram progressistas, estavam tentando de tudo que voltasse a ser da mesma forma que Portugal reinava. E ele não estava conseguindo. Então, o que ele fez? Achou que Pedro de Alcântara, vindo ao poder, eles conseguiriam isso, tá? A política do Segundo Reinado. Como foi a política? Tinha os progressistas, que eram esses que queriam o progresso, né? Se tornaram os liberais. E tinha os regressistas, que era aquele que queria a volta de Portugal para cá, que mudaram o nome para conservadores. Esses dois grupos, eles se enfrentavam nas urnas. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1842. Foi uma eleição que teve muita violência, que teve muita fraude, tá? E essa eleição elegeu deputados e senadores para o Legislativo Imperial. A economia cafeeira. Na década de 1830, o café começou a se destacar. A expansão desse produto está ligada ao clima e ao solo favorável para o seu cultivo, nas regiões do Vale do Paraíba, que ficava no Rio de Janeiro, e no Oeste Paulista, em São Paulo. O Brasil rapidamente se tornou o maior vendedor desse gênero agrícola para países como Estados Unidos e Inglaterra. Além da exportação do café, o Brasil também exportava açúcar, algodão, tabaco e entre outros produtos produzidos no Império. Por que o café foi tão importante? Porque não tinha uma disputa de outros países por causa do café. Então, a economia do Brasil ela foi se alavancando por causa do café. Ele exportava um produto bom, um produto que todo mundo gostava, então ele foi avançando economicamente. O fim do tráfico de escravos. A principal mão de obra do Brasil, todo mundo sabe que era o tráfico de escravos. Os escravos vinham da África em navios negreiros, em péssimas condições. Muitos morriam no caminho porque eles ficavam nos porões dos navios, todos amontoados, né? Ficavam doentes, perdiam, né, a maioria dos seus familiares. Por mais de 300 anos, isso foi acontecendo. E no século XIX, começou-se as tentativas para o fim da escravidão. Em 1830, os ingleses começaram a vigiar a saída da costa da África. Eles conseguiam apreender vários navios com os escravos e devolviam os escravos para as suas terras. Só que mesmo assim o tráfico no Brasil ele continuou, porque o Brasil ele usava muita mão de obra, então as pessoas conseguiam dar uma volta aí nos ingleses e continuavam trazendo os escravos para o Brasil. Quando foi em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu de vez trazer os navios negreiros para cá. As pessoas que continuassem fazendo isso eram presas, eram expulsas. Então, começou-se a ajudar os escravos a não chegar mais no Brasil. Com isso, com essa proibição, começaram-se os imigrantes no Brasil. Por quê? Proibiam de comprar escravos, eles estavam precisando de mão de obra. Então, eles começaram a incentivar chegadas de imigrantes aqui. Da onde vinham esses imigrantes? Itália e Alemanha. Então, vinham fugidos da guerra, vinham fugidos para achar melhores condições de trabalho, dar melhores condições para suas famílias. Muitos deixavam sua família para trás
e vinha para conseguir as coisas. Eles chegavam aqui através de 2 sistemas, da parceria e do colonato. Tá? O que eram esse sistema? Os dois, eles buscavam os imigrantes em navios. Quando os imigrantes chegavam aqui, eles tinham que pagar por essa passagem. Então, eles pagavam por essa passagem trabalhando, recebiam salários baixos porque descontavam essas passagens. Só que o sistema da parceria ela não deu muito certo, e sim o do colonato. Por quê? No do colonato, eles podiam plantar coisas para seu próprio benefício. Então, eles plantavam alguns legumes, verduras, para o seu próprio benefício, fazer a sua própria agricultura. Então, o da parceria não podia. A parceria não deu certo, ficou só o do colonato. A Guerra do Paraguai foi uma guerra que durou 6 anos, foi o maior conflito armado da América do Sul. Se envolveram 4 países, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, tá? Onde o Brasil saiu campeão, né? Saiu vitorioso. Por quê? Argentina e Uruguai, com o tempo, eles foram desistindo. Tudo começou porque o Paraguai invadiu a Argentina e o Brasil com seus soldados. Tá? Por que ele fez isso? Ele precisava da navegação de rios ao sul do continente. Como ele não tinha um litoral, ele queria invadir essas terras, ganhar força e dali levava os seus produtos até a saída para o mar. Então, a expansão da economia paraguaia estava melhorando muito. Então, o que ele fez? Iniciou uma guerra para conseguir essa expansão do seu país, para conseguir aumentar o seu país e conseguir exportar seus produtos sem pagar taxas para outros países. Então, Argentina, Uruguai e Brasil se juntaram contra o Paraguai. Foi uma guerra longa, em que com o tempo a Argentina e o Uruguai desistiram, mas o Brasil ele já tinha se fortalecido, se consolidado seu exército, conseguiu vencer essa guerra. Apesar de conseguir vencer essa guerra, apesar da vitória, o Brasil ficou com graves problemas econômicos para resolver, porque não tinha como pagar tudo que conseguiu. Ele fazia empréstimos, ele pegava dinheiro com um país, com outro país, para investir em arma, para investir nos soldados, tá? Então, ele passou a ficar devendo, tá? A economia dele não ficou boa por causa dessa disputa, tá bom? Então, gente, olha só, durante a nossa aula online, nós vamos tirar mais dúvidas, tá? Nós vamos ver mais partes importantes, debater sobre esse tema. Então, até daqui a pouquinho na nossa aula online.